Veja aqui uma pergunta bastante interessante, né? Como cobrar as multas, ou seja, o atraso, quando as pessoas não cumprem as liminares, né? As tutelas de urgência lá do artigo 300 da Lei 13.105 de 2015, enfim, o artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009, né? A lei do liminar em mandado de segurança, etc. Quando as pessoas não cumprem, normalmente quando o juiz decreta uma obrigação de fazer, lá naquela sentença do artigo 536 da Lei 13.105 de 2015, e a pessoa não cumpre, né? É mais ou menos o que acontece com o artigo 189 da Lei 10.406 de 2002, uma vez que violado o direito, cria para outra pessoa o direito de cobrar, né? Logicamente dentro do prazo de prescrição lá do artigo 205 e também do artigo 206 da própria Lei 10.406 de 2002, né? Então é interessante que as pessoas têm a obrigação de pagar quando é decretada, logicamente, na sentença, na forma do que prescreve o artigo 536 da Lei 13.105 de 2015, né? Então o juiz normalmente estipula um prazo para pagar, e se não pagar nesse prazo vai ter que arcar aí com os custos da multa, né? As multas coercitivas, como prevê o artigo 537 da Lei 13.105 de 2015. Então vejo que normalmente o que acontece é isso: a pessoa passa o prazo, a pessoa não cumpre com a obrigação, aquela obrigação de fazer, como prevê o artigo 815 da Lei 13.105 de 2015, decretado lá naquela sentença do artigo 536 também da Lei 13.105 de 2015, aí cria para o credor, né, a obrigação não, o direito de cobrar o devedor em juízo. E aí o procedimento é aquele do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, ou seja, a petição, faz uma petição, né? E tem um detalhe importante, né? O detalhe importante exatamente é aquele que já vem há muito tempo, isso previsto na súmula 410 do STJ, súmula 410 do STJ, mas e foi reafirmada pela Lei 13.105 de 2015, né? Mas foi reafirmado aí pelo STJ num julgamento, julgamento que na verdade é um julgamento que foi realizado há pouco tempo, que é o recurso especial 2.142.333, né? 2.142.333 é o recurso especial que trouxe a obrigatoriedade da juntada nos autos para poder cobrar essas astrentes, ou seja, essas multas, multas coercitivas, como eu falei lá do artigo 537 da Lei 13.105 de 2015, é obrigado a juntar a citação válida lá do artigo 239 da Lei 13.105 de 2015, né? Citação válida, artigo 239 da Lei 13.105 de 2015. Então vejam que tem que comprovar, nos termos do artigo 373 também da Lei 13.105 de 2015, que o devedor foi devidamente citado, validamente citado, como diz a lei, né? Validamente citado, como diz a lei. Então, esse é um entendimento do STJ, então não tem como cobrar essas multas coercitivas. Tem como pedir, por exemplo, logicamente que tem aquelas 3 fases, né? A primeira fase de citação nos termos do artigo 238 da Lei 13.105 de 2015, se dá por AR, né? Não satisfeito por AR, não consegue encontrar o camarada, não consegue encontrar o devedor, aí pode pedir, né, para que seja feita por oficial de justiça, ou se não conseguir também por oficial de justiça, pode ser feito pelo sistema eletrônico, né, de prestação de serviço do Poder Judiciário, como regula a resolução 455 do CNJ, né? Resolução 455 do CNJ regula aí a prestação de serviço do Poder Judiciário. Então vejam que nessas três fases, né, a possibilidade de cobrar essas multas, multas diárias, ou seja, as astrentes, porém tem que juntar o comprovante
de que o devedor foi devidamente, validamente citado nos termos do artigo 239 da Lei 13.105 de 2015. Esse é o entendimento do STJ no tema 1296, recurso especial 2.142.333. Então, para cobrar, tem que ter aí a citação válida, senão não será possível fazer essa cobrança, essas multas diárias, né, dessas astrentes em juízo. Então tem que juntar o ônus da prova daquele que alega, quem alega que não recebeu, quem vai alegar que não recebeu o credor, como está lá no artigo 373 da Lei 13.105 de 2015.